Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências, tá? Dando continuidade no que nós estamos aprendendo sobre a água lá na página 19, ok? Então, ó, na página 19, água, muito prazer. Aí tem um pequeno poema, tá? Uma pequena poesia falando sobre a água e os estados da água, né? O estado físico da água, tá bom? E aí vocês vão ler, é uma poesia da Sueli Ferreira de Oliveira. Na página 20 tem as imagens, ok? Tem umas imagens aí com roupas no varal, ferro de passar roupa soltando vapor, que esses ferros de passar roupa, né? A gente tem um local que nós colocamos água para sair o vapor para passar a roupa. O secador de cabelo, uma panela com água fervendo aqui, cozinhando o alimento. Tem a imagem também de uma praia e de um lago, ok? Então, a água, quando ela evapora, ela vai para a atmosfera, certo? Contribuindo para a formação de nuvens que são compostas por um aglomerado de milhões de gotículas de água, que são bem minúsculas e que flutuam no ar. Nós não podemos enxergar, ver essa água se evaporando, por exemplo, de um lago, do mar, de um rio, certo? Além disso, nesse ir e vir da água, o vapor umedece o ambiente, melhorando a qualidade do ar. Lembra que eu comentei com vocês que o ar também tem água, né? E deixa o ar úmido, é melhor para a gente respirar? Eu expliquei isso, né, na outra aula. Então, a evaporação da água acontece de uma forma natural, que é sob o calor do sol. Então, o sol, quando está quente, que está calor, então sobe aquele vapor de água, certo? Para as nuvens. E a provocada? A provocada é a água quando é aquecida, fervida pelo fogo, e que tem o nome de ebulição, tá bom? E por meio de energia elétrica, como no caso do secador de cabelo, quando nós secamos o cabelo com o ar quente, né, no cabelo, tá? O vapor de água pode durar pouco tempo, quando ele encontra uma superfície mais fria, ok? Volta ao estado líquido, transformando-se em muitas gotículas de água. Isso ocorre, por exemplo, no espelho do banheiro, né? Quando a gente toma banho, o espelho não fica embaçado, são as gotículas de água, né? Aí dá pra gente perceber quando a gente toma um banho quente que fica tudo embaçado, né? O banheiro. E aí o espelho fica todo embaçado, que se a gente passar a mão, escorre a água, né? No vidro do box do banheiro, por exemplo, no vidro da janela do banheiro ou de outra janela do ambiente, tá? Isso nós chamamos de condensação, ok? Aí tem duas imagens na página 20, que são cubos de gelo e uma geleira. Aí na página 21, vamos falar da solidificação. O que é a solidificação? É quando a água líquida, certo? Ela é resfriada, colocada no ambiente com a temperatura bem gelada, como o freezer, o congelador da nossa geladeira, certo? E aí se transforma em gelo, lá como na experiência que vocês fizeram da última aula. E aí virou gelo, então esse nome se dá de solidificação, tá certo? E aí depois, no meio ambiente, em áreas gélidas, é possível encontrar grandes blocos de gelo, né, nas geleiras, na superfície de rios, lagos, fica tudo congelado, né? Então, no caso aí, quando tá muito frio em algumas regiões do mundo aí, né? Aqui no Brasil já é mais difícil acontecer, mas acontece, tá? E tem também as geleiras.
Isso acontece porque a temperatura do ar fica abaixo de 0 grau, porém, quando essa temperatura eleva, o gelo começa a derreter e a água vai passar do estado sólido para o líquido. Isso se chama fusão, ok? E aí tem algumas atividades aqui para vocês fazerem na página 21. Número 1. Por que a alteração da forma da água é considerada uma transformação física? Tá? Número 2. Em qual dos 3 estados físicos a água não fica na forma do recipiente em que é colocada? Por quê? Na 3. Nomeie as mudanças de estado físico da água de acordo com as imagens. Aí na A, de líquido para o gelo, né? O que acontece? Como é o nome? Aí vocês vão escrever aqui, ó, do líquido para o sólido, aí vocês vão pôr o nome. Do sólido para o líquido, vão pôr o nome. Na B, do líquido para o gasoso, tem um nome. E depois do gasoso para o líquido tem um nome. É o que tá aqui na página 20 e 21 aqui, que eu acabei de explicar para vocês. Na página 22, o exercício 4. A dona Leonor levou uma panela com água ao fogo e ficou esperando levantar fervura. Mas o telefone tocou e isso a fez sair da cozinha por alguns minutos. Quando ela voltou à cozinha, a água estava fervendo, porém dona Leonor percebeu que a quantidade de água da panela havia diminuído bastante. Então, se a gente colocar uma panela com água para ferver no fogo e deixar lá por um tempo fervendo, esquecer e atender o telefone igual aconteceu com ela e fica lá. Quando a gente vai perceber, diminuiu a água. E se a gente esquecer, a água seca até perigoso, né? Porque a água pode até secar, né? E queimar a panela. Para onde foi a parte da água que estava na panela? Aí na 5. Ebulição ou evaporação. Qual acontece mais rápido e por quê? Então, vocês vão escrever aqui, tá? Na 6. De que forma a vaporização é benéfica ao meio ambiente? A 7. Represente por meio de desenhos, no espaço abaixo, algumas formas de perceber a condensação no dia a dia, ok? Isso foi na página 22. Aí lá na página 23, tem outra atividade aqui, tá? Então, tem um texto, as enchentes nas grandes cidades. Então, gente, nas grandes cidades acontece quando chove muito, né? Não em todas, né? Mas em algumas cidades, quando chove muito e tem rios, né? Causa enchente, né? Por quê? Porque as bocas de lobo bueiros conduzidas por enormes canos até chegarem às galerias fluviais ou depósitos subterrâneos. Só que às vezes as pessoas jogam lixo. Por exemplo, às vezes uma pessoa joga um papel de bala e fala, é só um papelzinho de bala. Só que imagine se todas as pessoas que passassem por ali jogassem um papelzinho de bala. Não ia ter um monte de papéis, né? E aquilo vai indo pro bueiro, né? E vai entupir, vai ter muita sujeira. É a mesma coisa quando tem pessoas que jogam lixo no rio, né? Só esse daqui não vai ter problema. Tem problema sim, certo? Porque aí entope tudo, certo? O rio começa a encher com a chuva e é onde é que causa as enchentes, tá bom, gente? Então, tem que prestar muita atenção com isso, né? Aí aqui, ó, a prefeitura limpa periodicamente as bocas de lobo e as galerias, porém isso não é o suficiente. É preciso que as pessoas se conscientizem e parem de jogar lixo nas ruas, não é mesmo? Aí tem a primeira questão. O que acontece com a água
que não encontra lugar para o seu escoamento e quais são as consequências disso para a população. Então, vocês vão ler aqui direitinho o texto que está explicando isso, ok? Na 2, além de não se jogar lixo nas ruas, o que o governo e a população podem fazer para diminuir o número de enchentes nas grandes cidades? Outra questão aí, né? Aí na página 24, vamos falar sobre as chuvas, temperaturas e os fenômenos meteorológicos, E aí tem as crianças que estão vendo uma paisagem aqui de neve. E aí eles estão conversando. Ah, você já viu a neve de perto ou só em filmes, tal, né? E aí nós podemos presenciar uma grande diversidade de fenômenos meteorológicos, certo? Ou vê-las noticiando pelos meios de comunicação, como rádio, TV, né? Sempre não fala como vai ser como está sendo a previsão para o tempo no dia seguinte. Aí eles falam, vai chover, vai esfriar, vai fazer sol, né? E aí sempre o pessoal estuda, né? Tem os estudantes que estudam para trabalhar com esse tipo de serviço, né? Quando as temperaturas estão bem baixas, alguns desses eventos naturais nos encantam por sua beleza e também desperta nosso interesse em saber como a neve, a geada e o granizo se formam. Eles são diferentes uns dos outros. Olha lá, a neve é um fenômeno que ocorre quando as nuvens estão em temperatura abaixo de 0 graus. Aqui no Brasil já não acontece a neve, né? É muito difícil isso acontecer, certo? E aí em alguns lugares aí de outros países, sempre que faz frio no inverno, chega abaixo de 0 e aí começa a nevar. Tá? E aí tem as imagens na página 25 de locais que está nevando. Geada. A geada é um fenômeno que ocorre quando a temperatura está também abaixo de 0. O vapor de água que está no ar passa do estado gasoso direto para o estado sólido, certo? E aí onde é que acontece é a geada. Aqui no Brasil já acontece uma geada, quando esfria muito, lá na região sul do Brasil, que é uma região mais fria, aí acontece a geada e acontece como está aqui na foto, né? A planta fica branquinha com gelo em cima, né? Da folha, das plantas, o chão às vezes fica branco, os carros, né, que estão fora, não estão dentro da garagem, quando a garagem não tem cobertura, fica com umas plaquinhas brancas de gelo, aí a gente passa a mão e percebe, tá? Isso já aconteceu que eu já vi, tá, gente? E aí na página 26 está falando do granizo. O granizo é um tipo de precipitação atmosférica responsável pela queda de gelo em pedaços, que apresentam formas irregulares e tamanhos geralmente superiores a 5 milímetros. Então, o granizo às vezes acontece quando bate aquela chuva forte com granizo. Isso de vez em quando acontece, né? Todos já viram a chuva com granizo, não já? Então, aí acontece também. A diferença entre neve e granizo é a seguinte: a neve é formada a uma temperatura de 1 grau, né? Menos 1 grau, é abaixo de 0, menos 1 grau, provocando a cristalização lenta da água. O granizo tem congelamento mais rápido, o que leva à formação de pedras de gelo. E aí, quando chove, cai o granizo, tá? Aí tem a imagem do chão aí com os granizos, certo? Aí na página 27 tem aí atividade. A primeira atividade, olha lá. Além das chuvas, quais outros fenômenos meteorológicos podem ser considerados comuns, mesmo não sendo tão frequentes? Número 2.
O que nos impede de ver a neve na maioria dos estados brasileiros? Aí vocês vão escrever. E aí depois tem a lição de casa, que é a página 68 e a página 69, tá, gente? Aí, número 1, observe as imagens abaixo e faça o que se pede a seguir. Então, vocês vão observar a imagem, o que aconteceu, tá? E vão escrever abaixo o que aconteceu. Foi fusão, solidificação, vaporização? O que foi? A água estava líquida ou sólida? O que aconteceu? Aí vocês vão pôr bem breve, tá? Bem, não precisa explicar, é só colocar solidificação, tá? Fusão. Nas três sequências, tá? Então tem o menino tirando o gelo do congelador, né? E aí o que aconteceu? Na outra imagem, o menino pôs a água na forminha, pôs lá dentro, depois tirou e pôs no copo. Depois o outro tem aí a vasilha com água, colocando água, depois colocou no fogo e acendeu o fogo. O que aconteceu? Então, vocês vão numerar, tá? A sequência dos acontecimentos e depois escrever abaixo cada uma das sequências o nome da mudança do estado físico demonstrado aí, tá bom? E aí, na página 69, exercício 2. Leia e escreva o nome da mudança de estado físico da água descrita em cada uma das situações. Então, o sorvete derretendo é a A. B. Após um banho de mar num dia ensolarado, logo a água desaparece do nosso corpo. O que aconteceu? C. As janelas do banheiro ficam com gotículas de água após um banho quente. O que aconteceu? Qual o nome disso? D. A água que estava na panela não foi suficiente para o cozimento da carne e ela queimou. O que aconteceu? Na letra E. A água que estava dentro da jarra endureceu e ao ser colocada no congelador. O que aconteceu também? Então, é essa a nossa lição, a nossa atividade de ciências, ok? Então, não se esqueçam de pôr a data aí nas atividades e no final da aula, quando fizerem todas as atividades, de fazer a correção, ok? Beijos, quarto ano, até a próxima aula.